A verdadeira batalha entre carne versus espírito. Preste atenção nesse vídeo que eu já vou comentar. Ande no espírito e você jamais vai cumprir os desejos da carne. E a razão pela qual você precisa andar no espírito, porque a carne, a sua natureza pecaminosa, milita contra o espírito. A carne, a minha natureza pecaminosa, ela está em guerra com as coisas de Deus. Eu sou carnal, inclinado ao mal. Deus me deu o seu Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo não é bem-vindo pela minha natureza pecaminosa. Minha natureza pecaminosa se levanta contra a ação do Espírito Santo e sua influência na minha vida. E inicia uma guerra. Exatamente. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo milita contra a carne. Paulo escreve isso aos Gálatas, né? Deus nos deu o Espírito Santo. Isso aqui é Isso aqui é a bipolaridade cristã. Isso é meio que bipolar. Ele é carnal, ele tem a natureza carnal, mas ao mesmo tempo ele recebeu de Deus o Espírito Santo. E há uma luta travada no seu coração, que é uma luta diária, uma luta constante. Ele não consegue fazer o bem sem luta e ao mesmo tempo não consegue fazer o mal sem a consciência pesada. Seu coração é um campo de batalha onde estes poderes se enfrentam diariamente. Espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. Para que Exatamente, meus irmãos. façais o que porventura seja do vosso querer. Tchau, livre-arbítrio. Verso 17. Nesse ponto aí, né, tchau livre-arbítrio, eu tenho lá minhas divergências, né, e mais entendo o posicionamento, obviamente. Eu creio assim, irmãos, eu creio no livre-arbítrio, mas também creio que quando eu aceitei a Cristo, eu entreguei ele para Deus, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim deveria ser, mas a gente sabe que nem sempre é assim, porque por muitas das vezes é feita a vontade do homem, o homem faz a sua vontade, né, e enfim, isso é uma discussão para um outro vídeo, ou mais para um conteúdo teológico, né, talvez numa aula do discipulado. Por enquanto as vagas são fechadas, mas assim que eu abrir eu aviso a vocês, mas isso é uma discussão para um outro estudo, né? Bom, pegando esse comentário aqui sobre a luta entre a carne versus o espírito, isso é o próprio apóstolo Paulo que vai escrever aos Gálatas, dizendo que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Nós sabemos que o ser humano, nós somos uma tricotomia, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então preste bem atenção, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E milita por quem? Pela nossa alma, que é onde fica armazenado, ou que é aquilo que eu chamo de sede das nossas emoções. Então a alma é a sede das nossas emoções. Então, uma vez que nós alimentamos mais a carne, a nossa alma tende a pendular mais para o lado carnal também, né? E uma vez que nós alimentamos mais o nosso espírito, a alma ela tende a pendular para o lado espiritual, certo? Ficando bem, ficando leve, tranquilo, confiando mais em Deus, né? Que isso tudo vem aqui também da mente, que é onde são travadas. A mente, na verdade, eu costumo dizer que a mente é o maior campo de batalha de um ser humano, né? É a nossa mente. Então preste bem atenção. Irmão Sherman, a pergunta que acaba surgindo, né? Irmão Sherman, como eu faço para poder alimentar o meu espírito? Porque a carne é fácil, né? Vai fazendo as coisas da carne. Nós sabemos que nós descendemos de Adão, temos a natureza adâmica em nós, que é aquela que não somente anda em direção ao pecado, mas corre em direção a ele. Por outro lado, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito, que é o ruach, que é o fôlego de vida assoprado pelo próprio Deus. O próprio Deus soprou esse fôlego de vida em Adão e todos nós descendemos de Adão, ou seja, todos nós temos esse fôlego de vida, né? Então, como eu faço para poder alimentar o meu espírito, irmão Sherman? Vida de oração, vida de leitura da palavra, uma vida jejuada, certo? Então quer dizer que vai ficar mais fácil, irmão Sherman? Pode ser que sim, pode ficar realmente mais fácil a luta, mas não é que a carne vai facilitar ou o inimigo, nosso adversário, o adversário da nossa alma vai facilitar, até porque a própria Bíblia diz, né, que ele, o inimigo da nossa alma, anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele não vai facilitar, a nossa carne não vai deixar de ser carne, né? A natureza adâmica ela não vai deixar de ser assim. Só que o que acontece é que realmente, de fato, se torna mais fácil você lutar quando você alimenta o seu lado espiritual. Quando você fica firme ali, né, resistindo à tentação ou o mal, enfim, quando você luta contra
esse mal diariamente, né? A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Nós sabemos que o inimigo ele não descansa, o reino dele é organizado. Já dei uma aula da EBD falando sobre isso, né? Sobre o reino do mal, o quão organizado ele é, como ele trabalha, os nomes que ele tem e por que ele tem esses diversos nomes, o que cada nome representa, tudo isso eu dei lá na minha aula da EBD. Bom, o fato é que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque somente alimentando o nosso espírito nós seremos capazes de resistir à nossa carne. Ela vai lutar, mas nós vamos resistir somente quando nós alimentamos o nosso espírito. Agora, todo mundo sabe o que é oração, todo mundo sabe o que é a leitura da palavra. O grande problema é quando chega a parte do jejum, né? Tem muita gente que não sabe ainda o que é o jejum bíblico. Outras sabendo, não pratica, porque não sabe a seriedade do assunto. Outras praticando, pratica de forma equivocada, antibíblica, e Deus não recebe. Você sabia que foi o próprio Jesus que falou que existe castas de demônios que só sai por intermédio da oração e do jejum? Só que o grande problema é tudo isso que eu citei. Tem muita gente que ainda não sabe o que é o jejum, é um grande mistério. E bom, foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível que vai te ajudar de uma vez por todas a tirar as suas dúvidas sobre o jejum bíblico e vai fazer você já começar a praticar o jejum bíblico hoje, quiçá amanhã. Bom, faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo que eu quero te ajudar sobre esse jejum bíblico. No mais é isso, estamos juntos, somos um More Bible, mais Bíblia.